Bem-vindos ao Historizando. O nosso assunto de hoje é a nossa queridíssima playlist Vai Cair no Enem. É praticamente uma playlist JK antes do Enem, entendeu? 50 anos em 5, estamos revisando bastante coisa de história e hoje não vai ser diferente. Como prometido na semana passada, esse vídeo aqui vai ser um panorama geral do que foi a Idade Moderna, claro, numa visão eurocêntrica, tá, gente? Porque, infelizmente, a nossa história ainda é muito eurocêntrica, então, a maioria das questões que aparecem de Idade Moderna vão ter referências aí à às questões da Europa, tá? Então, aqui vai ser um panorama geral do que a gente geralmente estuda de Idade Moderna e na quarta-feira o que a gente geralmente estuda de Idade Contemporânea. Lembrando que a revisão não é milagre, lembrando que a panorama não é uma aula completíssima, mesmo porque se fosse, teriam horas e horas e horas e horas de aula, tá? Que não é o caso aqui, a intenção é revisar. Deixa seu like se esse vídeo te salvou de alguma forma nas vésperas da prova para você relembrar dos seus estudos. Lembrando que se chegar a 100 likes, eu disponibilizo o material. Então é legal, é importante, sem contar incentiva, né, mais vídeos como esse aqui no Historizando. E se inscreve se você ainda não for inscrito ou inscrita. Mas vamos começar. Eu trouxe aqui para vocês períodos e marcos históricos importantes, lembrando de novo visões eurocêntricas, tá? Não vou ficar falando sobre isso aqui, mas é isso, é uma visão eurocêntrica, então até mesmo essa divisão que existe na história é muito baseada na história europeia. A gente já viu aqui nessa playlist, Vai Cair no Enem, sobre Grécia e Roma e sobre Idade Média. Então a gente viu aqui a base da Idade Antiga para o Enem, e a Idade Antiga se inicia no ano 4000 a.C. com a invenção da escrita. Aí a gente também viu o período medieval, a base do período medieval de acordo com o Enem, e a gente aí que começa a Idade Média em 476 depois de Cristo. Então nós temos a queda do Império Romano do Ocidente, império esse que foi dividido ao seu final. Nós temos a Idade Moderna com dois marcos importantes. Então, a gente já vai começar a falar de Idade Moderna com dois inícios, digamos assim, que é 1453, que é a queda de Constantinopla. Para quem não sabe, Constantinopla era a capital do Império Romano do Oriente. Então, basicamente, quase 1000 anos de diferença da queda de um para a queda do outro. E também a descoberta aí da América, que a gente sabe muito bem quantas problemáticas existem com esse nome aí, chamar de descoberta, que é 1492, com a chegada do Cristóvão Colombo. E a Idade Contemporânea, que é onde estamos localizados, estamos na contemporaneidade da história, se inicia com a Revolução Francesa em 1789. Alguns temas importantes da Idade Moderna. Temas esses, inclusive, por exemplo, que muitos deles acontecem ao mesmo tempo, né? Vocês nos livros didáticos acabam vendo aí como se fossem capítulos da história, então parece que um começa, o outro termina, etc., mas não é o caso. Por exemplo, o Renascimento, a própria expansão marítima também está aqui, tá? Então, expansão marítima, a questão da descoberta da América, como a gente viu. O Renascimento, que é um movimento artístico, cultural, intelectual de transição. Por ser um movimento de transição, não há rupturas. Isso mesmo, as pessoas acham que o Renascimento, por questionar muitas coisas, por dar valor às questões da razão, por até mesmo criticar algumas posturas da igreja, quer dizer que rompeu com a igreja, rompeu com tudo? Não, não há rupturas. O Renascimento, no século XIV e século XV, é um período transitório aí na Europa. Então, sim, existem muitas questões que avançam, mas não quer dizer que se rompe com várias ideias e culturas e questões da Idade Média, por exemplo. Então tem que tomar muito cuidado. A religiosidade continua existindo, a valorização da igreja continua existindo. Toma cuidado com isso, as pessoas erram muito por causa disso. Mas é sim um movimento que vai valorizar mais a razão, mais o humanismo, tem avanços técnicos e artísticos, tem questões e discussões científicas importantes, a questão do heliocentrismo, do geocentrismo. Então sim, tem
todo esse aparato, mas isso não quer dizer que acabou de vez, a Idade Média ficou para trás. Não, tá? Principalmente que a gente está falando de Europa, então ainda tem muitas questões feudais. Para vocês terem uma ideia, a servidão, por exemplo, né, que é uma base feudal muito grande, né, a lógica da servidão, ela continua existindo na Europa, até, por exemplo, na França, até a Revolução Francesa, só foi abolida na Revolução Francesa. Então, assim, tem que tomar cuidado, tem que observar o que a questão está pedindo de você, não seja muito drástico, muito drástica com essas questões, tá? Reforma protestante, que andou aparecendo em prova também, renascimento também. Reforma protestante também são questões de se questionar, de perguntar sobre a lógica religiosa, mas isso também não quer dizer rupturas, tá? É claro que a Igreja Católica acaba sendo deixada de lado em alguns casos, mais ainda por teimosia, digamos assim, da própria igreja, né? Porque o Lutero mesmo, o Lutero era um monge católico, ele queria melhorar, aprimorar as questões da Igreja Católica. Só que ele levou um chute na bunda, né? Ele foi excomungado. Então, lá em 1517, por isso essa data de início, que acaba meio que gerando início, é quando o Lutero vai lá e prega as 95 teses, que são justamente esses questionamentos do porquê e da importância da mudança, né? E aí ele vai ser chutado, e aí nós temos as igrejas protestantes, as religiões protestantes começando a surgir na Europa e se espalhando também. Tanto que vai chegar na América, né? Por exemplo, com a colonização das 13 colônias, né? Que hoje é os Estados Unidos. Então nós temos o luteranismo, o calvinismo, a questão do anglicanismo com o Henrique VIII. Lembrando que, como eu disse, não é uma ruptura total, digamos assim, porque muitas das bases católicas permanecem em várias dessas religiões. Existem questionamentos? Existem, mas existem bases, os próprios sacramentos, né? O que na Igreja Católica são 7 sacramentos, alguns vão abolir alguns sacramentos, mas vão permanecer outros, vai permanecer muito da lógica católica. Então, assim, ainda é uma base cristã com relação à Bíblia. Aqui também algo importante que pode aparecer em prova é a questão da invenção da imprensa de Gutenberg, né? Gutenberg, imprensa. Gutenberg vai então, essa lógica da imprensa vai facilitar o espalhamento de conhecimento, mas de novo, tem que tomar cuidado, porque isso tudo, querendo ou não, gira em torno de uma certa intelectualidade, não era todo mundo que era alfabetizado, não era tão fácil acesso assim, mas é importante a gente entender que aos poucos se começa aí a ter mais acesso, mais questionamentos, mais pessoas tendo condições, por exemplo, de ler a Bíblia, né, de não acreditar única e exclusivamente no que o padre ou o líder religioso diz, e isso sim é importante nessa lógica aí da modernidade. E nós temos o Antigo Regime, que também é uma estrutura europeia. Aqui no Historizando, um dos vídeos mais elogiados, e eu fico muito feliz com isso, é o meu vídeo de Antigo Regime, porque eu faço um resumo para você dessa lógica do Antigo Regime, que é importante de entender. Primeiro, toma cuidado que Antigo Regime, gente, essa galera não se chamava de antigo. Essa é a lógica de alguns historiadores que acabaram dando esse nome nesse momento, mas é claro que na época não se chamava assim. Então, como é que funciona a lógica do Antigo Regime? Lembrando que essa lógica é uma estrutura europeia, ok? Mais especificamente ainda eu diria a Europa Ocidental, mas ainda pega aí algumas outras regiões. Então nós temos um absolutismo monárquico. Toma cuidado que o poder absoluto do rei, quando a gente fala, né, absoluto, parece que ele literalmente pode fazer o que ele quiser. Se o rei faz literalmente o que ele quiser, ele não tem apoio. E ninguém sem apoio consegue permanecer no poder. Toma cuidado com isso. Mas sim, se chama absoluto porque está acima, né? A decisão dele está acima de outra e qualquer decisão. Então, o poder absoluto do rei acaba atingindo a lógica dos súditos e a lógica do rei.
Muitos falam em justificativas, né? Então tem a justificativa de Jean Bodin, Jacques Bossuet, do poder de origem divina dos reis, mas tem também os manuais, o manual de Maquiavel chamado O Príncipe, tem o Thomas Hobbes falando sobre o contrato social. Então nós temos aí vários autores podendo surgir com essa discussão do que é e do que foi o absolutismo. É sempre importante dar uma olhada, gente, a fonte ali na hora de fazer questão é muito importante. E os súditos acabam ficando muitas das vezes sem direitos políticos justamente por essa questão absoluta do rei, né? E não só isso, mas a gente vai ver também que dentro da sociedade existe uma desigualdade, por isso essa ausência de direitos políticos para uma maioria, porque nós temos a camada de privilegiados e de não privilegiados. E entender essa lógica aqui também é entender depois os questionamentos dessa lógica, que são as revoluções. Então, é interessante e importante que você compreenda como funciona isso para entender a galera que questiona isso, tá? Então, nós temos dentro dos chamados privilegiados a nobreza e o alto clero. Que privilégios? A ausência aí, não vão pagar a maioria dos impostos, a galera fala todos, né? Mas não é assim também não é preto no branco assim não, tá? A maioria dos impostos eles não vão pagar, eles vão ter uma proximidade maior com o rei a partir da chamada corte, né? Então sim, tem uma lógica, uma estrutura privilegiada. Nascer em uma família de nobre te garante muita coisa. Então, o que hoje, por exemplo, se eu for nascer numa família de pessoas ricas, milionárias, me garante muita coisa. Nessa época, o que me garantia muita coisa era nascer numa família de nobres. E também nascer homem, né? Me garantia muita coisa. Nessa época, nascer mulher, não garantia muita coisa, não. Bom, e aí os chamados não privilegiados, né, que aí a gente na França, nas vésperas da Revolução Francesa, a gente costuma até falar em questão de estamento, no terceiro estado, burgueses, camponeses, trabalhadores urbanos. Então assim, a maioria esmagadora, se a gente pensar aqui em França, por exemplo, aqui seria em média 3% da população francesa contra os 97% da outra parte, né, digamos assim. E uma economia mercantilista, né? Então você tem a quebra de uma estrutura feudal, né, na Europa Ocidental, e a entrada de uma economia mercantilista. E é importante entender o mercantilismo sempre atrelado ao absolutismo. Por quê? O Estado controla a economia. Então esse poder absoluto do rei envolve o poder absoluto na economia também. Então você tem intervencionismo na economia, você tem protecionismo, você tem restrições ao comércio e à produção, dependendo do lugar. Tem uma lógica colonial, né, dos chamados pactos coloniais ou exclusivismo metropolitano. Falei muito sobre isso no nosso vídeo sobre Brasil Colônia. Controle de preços. Então, essa intervenção do Estado na economia através da economia mercantilista, ok? Bom, alguns outros eventos desse momento que são muito comentados, né? Falei que a maior parte vai ser eurocêntrica, mas querendo ou não, eu coloquei também a Revolução Americana, que também vai atingir muito a lógica europeia e também como consequência das próprias revoluções inglesas, né? Revolução Inglesa ou revoluções inglesas, muitas das vezes levam o nome no plural, por terem duas aí, né? No caso, que é a Revolução Puritana, que gera uma guerra civil, e aqui a Revolução Gloriosa, que seria um chamado golpe palaciano. Olha que bonito, palaciano. Vou explicar. Olha só, de 1642 a 1651, o parlamento vai querer mais força. Claro que a gente está aí nesse momento na ascensão dos Stuart na Inglaterra. Stuarts esse que tinham muita influência de uma lógica do antigo regime francês, porque essa base aqui que a gente discutiu é muito uma base francesa. Claro que se parece em outros lugares, mas é muito francesa. E aí, diferentemente dessa lógica francesa, os ingleses já tinham instalação de parlamento, já tinham discussões mais importantes que não envolviam um poder tão absoluto assim do rei, digamos, tá? Só que tem um porém. Os Stuart não aceitavam muito essa lógica e acabavam aí entrando em vários conflitos. Num desses conflitos acaba gerando uma guerra civil. Essa guerra civil gera a primeira e a única república que a Inglaterra teve até hoje, que é a República de Cromwell.
que acaba chamando república, mas vai ser um governo muito autoritário. Durante o período da República de Cromwell, o que chama a atenção é muito a lógica dos atos de navegação. Então ele vai tentar ao máximo fortalecer a marinha inglesa, proibindo que outros navios que não fossem ingleses eu não sei falar, não é estacionar, né? Porque navio não estaciona. Acabei perdendo a palavra, se você lembrar da palavra, comenta aqui embaixo. Mas proíbe de chegar aos portos ingleses e isso acaba gerando conflitos com a Holanda, principalmente, né? Com os Países Baixos, e gera também o crescimento da marinha inglesa. E aí nós temos a Revolução Gloriosa, a República de Cromwell não vai estar tanto certo assim, né? A substituição dele pelo filho dele acaba dando errado, volta os Stuart para o poder achando que ia resolver a situação, mas não resolve, e aí aplicam um golpe chamado golpe palaciano no próprio Stuart. A filha aplica um golpe no pai e o marido dela, que é o Guilherme de Orange, vai assumir a coroa, e aí a gente tem de fato uma monarquia parlamentarista. Então a base da monarquia inglesa depois da Revolução Francesa é parlamentarista, então não adianta mais essa discussão sobre o absolutismo aqui. E a Revolução Americana ou a independência dos Estados Unidos, dizem, eu aprendi muito, tem um canal aqui no YouTube, chama Canal do Sorrilha, se você quer entender detalhes da história dos Estados Unidos, vai lá, que ele é um professor universitário muito foda sobre a história dos Estados Unidos. E eu aprendi com ele que lá nos Estados Unidos é só revolução, não tem essa discussão se é independência ou revolução, o chamar, né, esse evento. Mas aqui a gente costuma mais chamar de independência dos Estados Unidos, né? Como assim revolução? Por que a sua independência é uma revolução e a minha não? Por que será? Entendeu? Então, assim, tem toda uma discussão, uma lógica mais acadêmica aí nesse sentido. Mas, enfim, o que eu quero dizer é: a gente tem aqui, em 1776, a primeira independência na América e que vai transformar as chamadas 13 colônias em Estados Unidos e que vai transformar esse momento aí de república federalista, essa discussão do federalismo importante, do republicanismo também. Então vai dar início a muitas discussões na América, e não só na América, mas no mundo, mas que vai contribuir também para as independências em toda a América, que vão acontecer no século posterior, né, que é o século XIX. Aqui a gente está no século XVIII, século XIX vão ser basicamente todas as outras independências da América, começando, por exemplo, com o Haiti, né, em 1804, se eu não me engano. Mas quem sou eu para ficar decorando data? Ninguém, nem você, não precisa decorar data nenhuma, tá? Iluminismo que vai ter seu auge no século XVIII. O iluminismo vai ter uma base racionalista importante também. Muitos dizem que é uma base liberal, né, que nasce o liberalismo, mas o liberalismo como corrente mesmo é do século XIX. O iluminismo dá a base para o liberalismo surgir no século posterior, tá? Então tem uma lógica assim que a gente precisa tomar um certo cuidado. Mas se aparecer, né, falando que é liberalismo, tá tudo bem, né? Se o texto falar, se algum autor falar, tá tudo bem, porque é uma base importante, eu diria a mais forte, né? Bom, e dentro do iluminismo se prega muito uma questão de igualdade. A pessoa que fez, não fui eu que fiz, tá? Esses esquemas, eu peguei na internet. A pessoa colocou aqui igualitária. Eu não diria igualitária, porque envolvem outras questões. E aí, a discussão sobre o que é liberdade, o que é igualdade, são muito sensíveis, tá? Porque a igualdade, o que é igualdade para você? A igualdade pode ser inúmeras questões. Igualdade de condições, igualdade perante a lei, igualdade de todo mundo ser tratado do mesmo jeito. Só que será que todo mundo ser tratado do mesmo jeito é de fato fazer igual para todo mundo? Entende? Então, assim, é uma discussão muito mais profunda do que falar sociedade igualitária, mas é um bom esquema para a gente entender que se tem uma base importante na política, na sociedade e na economia. Então, o iluminismo discute todas essas questões. Dentro da igualdade, o importante para o iluminismo é a igualdade perante a lei. Porque o iluminismo, ele vai combater, ele vai questionar essa estrutura aqui. Ele vai combater e questionar a estrutura, a lógica do antigo regime. Então, aqui não tem uma sociedade de privilégios?
Não é nada disso, não quero privilegiados, quero todo mundo pagando os mesmos impostos, tendo aí as mesmas condições de lei. Então, se eu cometo um crime, eu sou da nobreza ou se eu sou um camponês, eu vou ser julgado do mesmo jeito, pela mesma lei, entendeu? É essa a discussão aqui. E o ensino gratuito, a valorização da educação é importante. Muitos autores iluministas, né? E aí vocês estudam eles na filosofia também, né? O Rousseau, se eu não me engano, fala muito de educação, da importância da educação. Enfim, tem vários iluministas, né? Rousseau, Montesquieu fala da divisão de poderes, né? Executivo, legislativo, judiciário. Ele não é o único, tá? Que fala dessa divisão, mas a divisão que ele propõe de um equilíbrio entre esses poderes e desses poderes em específico é uma base utilizado até hoje, então ele acaba ficando conhecido, né, por essa divisão de poderes. Aí tem o Voltaire, aí tem o Locke, enfim, tem muita gente, né? Contratualismo, tem bastante gente aqui. E aí, dentro disso, como eu disse, também a razão vai ter uma lógica importante. Um governo constitucional, o que significa isso? Constituição, leis. Essas leis que vão reger o povo e não o que o rei está afim ou não de fazer. E aí todas essas leis, de novo, igualdade perante a lei, divisão de poderes, como eu disse, a questão do Montesquieu é importante, mas também essas discussões tinham vários outros filósofos, né? Uma soberania popular, então a lógica de decisão não é só única, exclusivamente de um grupo. Nós temos aqui a questão da economia liberal, de novo, a lógica de liberal, do liberalismo, vai ser uma lógica mais discutida no XIX, mas no século XVIII, já com as questões econômicas, a questão do Adam Smith, etc., vai falar de liberdade econômica de novo. Observe que tudo esse esquema aqui e esse aqui se acompanham, porque eu estou questionando toda essa lógica do antigo regime. Então não é mais o mercantilismo, não é mais o Estado intervindo na economia, entende? Então você tem liberdade econômica, livre concorrência, lei da oferta e da procura, tudo isso uma base importante na economia. E a Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial não é só na Idade Moderna, né? Na transição da Idade Moderna para a Contemporânea, mas resolvi trazer ela para esse vídeo, mesmo porque no próximo vídeo de Contemporânea o bicho pega, porque eu gosto de brincar com alunos e alunas que quanto mais recente é a questão histórica, pior para mim para te ensinar, porque é mais detalhe, mais situações acontecendo, mais registros que a gente tem, né? Que historiadores e historiadoras têm para comentar, então assim... Vamos fazer o máximo nesse vídeo de moderna aqui, né? Então, nós temos a primeira, a segunda e a terceira revolução industrial. Na geografia, você deve ver algo como uma quarta revolução aí, tá? Mas o importante é entender que, por que a revolução industrial? Porque a partir do momento que se usam essas técnicas, que se usa essa lógica de uma produção maior, muda-se muito a estrutura do lugar. Por isso uma revolução, né? Porque você não muda só questões econômicas quando você tem uma produção maior, mas você muda a questão social do trabalho, por exemplo, né? A questão dos operários, o movimento operário. Você muda também a lógica de até mesmo do tempo, gente, como as pessoas tratam o tempo. Então, a indústria, o processo industrial é uma revolução por isso, nesse sentido, de que a lógica de vivência, de política, de economia, de sociedade, de cultura, acaba mudando e se transformando. Ah, é só a indústria e a produção que faz isso? Não, não é só. Mas traz esse advento, traz tudo isso, toda essa lógica sendo alterada. Aí no século XVIII, final do XVIII para o XIX, a gente tem o pioneirismo inglês, então a Inglaterra saindo na frente por inúmeros motivos, né? O fato de ter uma revolução burguesa lá já anteriormente, de ter uma questão do parlamentarismo, de ter investimentos econômicos variados antes mesmo, já tinha manufatura de tecido, então com essas descobertas facilitou muito a situação da produção, entre várias outras questões. Na segunda revolução industrial nós temos o século XIX, e aí no próximo vídeo a gente vai discutir bastante sobre isso, porque querendo ou não a segunda revolução industrial, os adventos da segunda revolução industrial geram até mesmo questões imperialistas, que a gente vai falar no vídeo seguinte. Então na Europa Ocidental
Ocidental, no Japão, nos Estados Unidos, então vai se expandir mais nesse processo de revolução industrial. Mais questões técnicas também, eletricidade, petróleo, muito do que existe hoje veio dessa época, né? Tecnologias de comunicação, a indústria farmacêutica, a indústria automobilística, então toda essa estrutura e lógica aqui. Na terceira revolução industrial do século XX, você tem aí a globalização, então vários. E aí é o seguinte, toma cuidado, porque quando a gente fala primeira, segunda e terceira, parece que assim, todo mundo tem que passar por todas as fases. Não, gente. A gente passa por um processo industrializante com aquilo que existe naquele momento. Então, por exemplo, no Brasil, quando foi a industrialização no Brasil? Na era Vargas. Então, a gente não vai ter máquina a vapor, carvão, etc. Não. A gente vai ter eletricidade, petróleo, etc, etc. Beleza? Indústria de base, enfim. E aí nós temos várias tecnologias, biotecnologia, nanotecnologia, satélites, internet, toda essa lógica que existe hoje começa com a terceira revolução do século XX, mas tem também a quarta, e aí os estudiosos é que vão de fato falar qual é a quarta, qual é a quinta, mas o que é preciso entender é que ao longo dos séculos 18, 19 e 20, você tem um aumento das tecnologias, até mesmo a lógica de produção ela se altera, né? Por exemplo, século 20, a partir do século 20, com a globalização, você tem uma lógica produtiva diferente, você vai produzir uma peça, por exemplo, muitas das vezes em cada canto do mundo, né? Ou então século 21, hoje essa lógica da industrialização, 99% das coisas estão na China, e isso aí vocês vão acabar discutindo mais na geografia. Comenta aqui embaixo qual canal de geografia você gosta de assistir aqui no YouTube. Ricardo Marcílio é um canal que eu indico aí, é um colega de trabalho super gente boa. Bom, e nós temos o movimento operário, eles não podem ficar para trás, porque como eu disse, se toda a lógica muda, a lógica de trabalho também muda, também se altera, né? E aí surgem os movimentos dos trabalhadores, contrários às péssimas condições de trabalho, às altas jornadas de trabalho. Então você tem o ludismo, cartismo, trade unions, sindicalismo, e tudo isso, gente, tudo isso já tem vídeo aqui no canal, se você quer se aprofundar ou se você quer se aprimorar ou se você quer lembrar alguma coisa em específico. Aqui tem vídeo de movimento dos trabalhadores, aqui tem vídeo de revolução industrial, aqui tem vídeo só de antigo regime, e esse eu aconselho de todo coração, porque eu recebo tanto elogio. Bom deve estar esse vídeo. Não que eu não acho que os outros não estejam, tá? É porque é um dos vídeos mais assistidos aqui do canal, justamente porque eu consigo também fazer esse resumão sobre essa estrutura importantíssima para a Idade Moderna. Entender essa estrutura é entender a Idade Moderna na Europa. Fica a dica. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Chegou até o final? Comenta aqui embaixo, tá? Cheguei até o final. Essa revisão foi muito importante, porque assim, se esse vídeo chegou aqui aos 20, quase 8 minutos, tá chegando, imagina de contemporânea. Então eu preciso do seu apoio nos comentários para eu entender que vale a pena gravar vídeo para vocês de contemporânea. Olha, a prova tá chegando. Preciso da sua ajuda. Like, compartilha, se inscreve e comente, combinado? Muito obrigada pela sua atenção, espero que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima!